Você vai acabar com todas as brigas aí no teu relacionamento depois desse vídeo. Quer apostar? E se eu falasse pra você que existe a possibilidade de você viver dentro de um relacionamento sem brigas, o que você me diria? Rômulo, eu acho até bem interessante, mas eu acho simplesmente que é impossível, né? Olha, só de pensar, até porque você fala aquela lance aqui de que nós somos diferentes, somos duas pessoas imperfeitas tentando nos aperfeiçoar dentro do relacionamento. Existe homem e mulher, todas aquelas diferenças da essência masculina, a essência feminina, e é óbvio que isso sempre vai gerar briga. Eu também pensava assim. Inclusive eu achava que não ia ter solução nunca, porque no início do nosso relacionamento, se você conhece um pouquinho da nossa história, a gente chegou a um fio da separação. A gente conta isso no nosso livro, O Guia Secreto dos Relacionamentos Extraordinários. A gente conta isso aqui, a gente vivia brigando. Era só chegar em casa. Ó, cheguei do trabalho, beleza. Então vamos começar a nossa briga. Era assim, quando a gente já não começava a briga por telefone antes. Isso é muito ruim. Imagina você viver a sua vida inteira. E se você prometeu e criou um pacto de ficar até a morte, a vida inteira brigando com a pessoa. Isso é muito ruim. Até que a gente descobriu como resolver essa parada. Eu e Isabela, a gente não briga há mais de 4 anos, há mais de 5 anos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é viver uma vida sem brigar com o seu marido e a sua esposa? Pois é. Ah, Rômulo, mas vocês são muito diferentes. Você estuda muito isso. Você é diferente, ela é diferente, tudo mais. Não. A gente tem ajudado milhares de pessoas, milhares, literalmente milhares de pessoas a viverem um relacionamento assim, sem brigas. E é sobre isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar a falar, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, sabe? Se você é um cara, uma pessoa insatisfeita, um homem ou uma mulher insatisfeita positiva como eu, o que é isso, Rômulo? Uma pessoa que acha que sempre pode melhorar. Eu acho que eu sempre posso melhorar na minha parte física, na minha parte espiritual, na minha parte intelectual, no meu relacionamento com a Isabela. É isso que eu busco o tempo todo. Eu sei que isso existe aí dentro de você. Você quer melhorar. Ou de repente você está numa situação extremamente oposta. Olha, estou no fundo do poço. Nosso relacionamento está acabando de tanta briga que a gente tem. Se você tem esse desejo de construir um relacionamento extraordinário, se inscreve aqui. Eu tenho postado vídeos que têm ajudado muitas pessoas. E faz o seguinte, já dá o seu like aqui, agiliza esse algoritmo aí para a gente crescer mais rápido e ajudar ainda mais pessoas. Eu tenho uma métrica, quanto mais você ajuda as pessoas, mais você cresce. Quanto mais você cresce, mais você pode ajudar as outras pessoas. Então manda logo esse vídeo para alguém, beleza? Vamos nas brigas. Invariavelmente, a gente tem alguns grupos grandes de briga, e aí vê se você se identifica assim. Existem brigas por questões financeiras, dinheiro, por questões de trabalho, quem trabalha, quem não trabalha, sobre a dinâmica da casa. Existem brigas por questões de sogro e sogra, aquele filhinho de papai, que filhinho da mamãe, que fica ali o tempo todo, os parentes que geram alguma dificuldade. Existem brigas por ciúmes, existem brigas por senha de celular, existem brigas por traição. Existem brigas voltadas àqueles amiguinhos que estão sempre o tempo inteiro ali interagindo com seu marido e eles adoram sair para beber. Existem brigas voltadas para questões do tipo videogame. É muito triste, eu achava que nunca ia encontrar isso. Mas existem casais que brigam porque um dos cônjuges está o tempo inteiro no videogame. Existem brigas por criação de filhos. Pô, Rômulo, eu acho que você conhece bem aqui meu marido, meu relacionamento. Olha, eu não conheço. É assim que a gente acaba se desenvolvendo. Mas existe uma maneira de você não brigar mais. E o primeiro ponto eu queria que você anotasse aí. Pega um papel e uma caneta. Toda vez que você vê um vídeo meu, já se prepara. Já pega um papel e uma caneta para você poder estar aqui anotando e aprendendo algumas coisas. A primeira coisa é você entender que você precisa transformar. Preste atenção aqui numa coisa. Você precisa transformar essa briga aí, essa dificuldade pela qual você está passando. Você precisa transformar a briga em conflito. Você tem que sair do B para ir para o C. Esquece B. Briga é o tempo inteiro você querendo, olha, brigar. É você querer ganhar. Presta atenção, quando você entra numa luta com uma outra pessoa, quando você entra num ringue, um tá sempre querendo ganhar do outro. Um quer sair vitorioso e o outro vai sair perdendo. Toda vez que você tem uma dificuldade, que você tem um problema, vocês acabam se envolvendo numa situação onde você quer sempre impor a sua vitória. E o outro também. E adivinha o que acontece quando você faz isso?
o relacionamento sai perdendo. Não tem jeito. Não tem jeito. Toda vez que você entrar com esse pensamento de que eu tenho que ganhar diante dessa discussão, vocês vão perder no relacionamento. E pode ser até que um saia vencedor da briga. Pode ser até que um saia o campeão. Eu gerei tantas questões, eu gerei tantos pensamentos que me protegeram, que eu saí o campeão nessa discussão. Top! E aí você está todo feliz, mas o teu relacionamento está cada vez afundando, porque tem um perdedor e vocês não chegaram a solução nenhuma. É isso que acontece invariavelmente nas nossas brigas. Ou seja, a primeira coisa que você tem que entender, vocês não casaram contra o outro. Eu sei que o tempo de relacionamento vai gerando isso. Parece que vocês estão em conflitos o tempo todo e parece que é um contra o outro. Quem sai vencedor? Vocês casaram um com o outro. É sobre isso o relacionamento. Vocês estão, na verdade, do mesmo lado da trincheira. Vocês estão numa luta do mesmo lado contra as dificuldades, contra o problema. E aqui está o grande lance. Na briga, vocês estão um contra o outro. Quando você sai do B para o C do conflito, vocês dois estão contra o problema. O foco é o problema. E aqui está uma dica prática. Vou te dar uma dica prática, o segundo ponto. Uma dica prática. Toda vez que vocês entrarem numa discussão, não coloque o problema sobre o caráter, sobre a personalidade, sobre as características do outro. Como assim, Rômulo? Não estou entendendo. Eu sei que toda vez que vocês brigam, você começa a falar assim: você é um grosseiro, você é você é um desorganizado. Você vai na essência da pessoa, você vai na personalidade da pessoa e você critica não um problema. Não é porque deixou a toalha, não é porque esqueceu de pagar a conta, não é porque ele mexeu no celular e recebeu uma mensagem. Não, você vai e fala que o outro é aquilo. E aí você tira o foco todinho do problema e aí você traz o foco para a pessoa. E isso, sabe o que acontece? Você usa a pior ferramenta para resolver os seus conflitos. Sabe qual é? A emoção. Quando você começa a falar sobre o outro, quando você começa a falar que o outro é aquilo e não que o outro fez aquilo, quando você começa a falar que ele é assim, você começa a gerar emoções e vocês vão para o campo da emoção. E deixa eu te falar, a melhor ferramenta para você resolver qualquer dificuldade, qualquer problema, é você utilizar a razão. E eu sei que é difícil, mas isso é um exercício. É exatamente por isso que eu e Isabela, a gente parou de brigar há muito tempo. A gente, toda vez que passa diante de um desafio, a gente já pensa logo, olha, a gente não vai brigar. Primeiro, porque eu não estou contra você, estamos juntos aqui. Segundo, a gente vai racionalizar essa parada e eu não vou falar que você é assim. Você fez isso. Ou você errou nessa situação. E aí a gente vai focar no problema, sacou? E vocês focam muitas vezes na pessoa. E aí a pessoa se torna um problema, vocês estão combatendo a outra pessoa. E não é sobre isso, é sobre você focar no problema. Porque aí você também traz a razão. Quando você está lidando com a pessoa, você está trazendo as emoções. E é muito ruim você ser apontado como alguém que é aquilo. Como alguém que é desleixado porque esqueceu. Olha, você é desleixado porque você esqueceu de pagar. Olha, eu errei. Eu estou querendo melhorar, mas essa foi uma atitude. As nossas atitudes não representam, nossos erros não representam aquilo que nós somos. Muito pelo contrário, aponta para aquilo que nós podemos melhorar, aquilo que a gente pode ser, sacou? Primeiro ponto, transforme a briga em conflito. Segundo, nunca fale sobre a outra pessoa, sobre o caráter, sobre o problema, sobre que a pessoa é o problema. Tira o foco da pessoa e bota o foco no problema. Porque aí você tira um pouco da emoção e traz para a racionalização. O último ponto que eu quero te falar aqui. Para de ficar mantendo os seus pensamentos no passado. Sabe, uma vez, eu e Isabela, a gente estava conversando com um casal. E era uma conversa e nem era um atendimento. Eles pediram para conversar com a gente, para expor. E eles começaram a conversar e a gente ficou só observando. E eles começaram a característica de briga, um apontando contra o outro o tempo todo. Daqui a pouco a gente percebeu claramente que o marido chamou e falou com a mulher, olha, mas ela é assim. Eu não vou usar o adjetivo, mas ela falou, ela é isso.
E aí eu senti que na hora que ele falou, ela sentiu uma pontada. E mais do que isso, a mulher virou e falou assim, olha, você lembra desde o dia que a gente casou, aquele dia lá no casamento, quando você separou a mesa para sua família e você não separou? Eles estavam casados há 15 anos. 15 anos. E ela ainda carregava aquele problema lá do passado. Se você quer acabar com as brigas de uma vez por todas, deixa esses problemas do passado lá atrás. E é por isso que é importante você resolver o problema agora. Esses problemas não podem se repetir. E tem pessoas que ficam carregando todos os problemas e sempre que entra em conflito, faz questão de ir lá, abrir o livro. Ah, deixa eu abrir o livro aqui. Ah, esse dia aqui, ó. Pá! Ponto. Aí você traz o presente e arrebenta com tudo. E aí vocês estão o tempo todo em briga. Eu e Isabela, a gente identificou mais de 33 ferramentas. 33 ferramentas para você parar todas essas brigas e viver os seus conflitos. E isso todos nós vamos ter. Eu não estou aqui para mentir para você dizendo que nós não temos dificuldades. A gente passa por dificuldades o tempo inteiro. Mas a gente aprendeu a lidar, a gente aprendeu a não brigar, a gente aprendeu a transformar em conflito. E existe uma técnica que eu queria muito que você conhecesse. Uma técnica chamada técnica sanduíche. Essa técnica faz o maior sucesso. E ela está dentro da caixa de ouro. A caixa de ouro é uma caixinha de ferramentas, com essas ferramentas que eu te falei. E aqui eu falei algumas delas. E essa caixa de ouro eu te entrego como um bônus quando você pega o livro aqui. Romulo, como é que eu faço isso? Eu quero aprender essa parada aí porque eu vivo em pé de guerra. Olha, eu vou deixar aqui na descrição eu vou deixar um link para você acessar o livro e quando você pegar o livro, eu vou te dar de bônus essa caixa de ouro com essas ferramentas. A técnica sanduíche, ela é sensacional e eu vou te explicar lá na caixa de ouro quando você acessar, mas basicamente é o pão que é o seu approach diante de um desafio, diante de uma dificuldade, diante de uma possível briga, o seu approach. Quando você faz esse approach da maneira que eu te ensino lá na caixa de ouro, você sabe exatamente como abordar o problema. No recheio do sanduíche, existe ali uma técnica específica, muito clara e objetiva, para você saber como colocar o problema de uma maneira que você não gere ainda um problema maior. E o pão de baixo do sanduíche é a resolução, e isso é fantástico, porque você sai de uma conversa com a sensação de que você tem uma solução. E eu sei que muitas vezes você está brigando aí, vê se não é assim. Vocês brigam, discutem, tem gente que fica 2, 3, 4, 5 dias. Eu ficava 5 dias sem falar com Isabela às vezes, lá no início. 5 dias e detalhe, não chega a uma solução. E aí isso se acumula e na próxima briga você vai usar essa briga de hoje para relembrar no passado. Faz isso não. Acessa a cachoeira, começa a colocar isso em prática. Existe sim a possibilidade de você viver uma vida sem brigas. É o que eu vivo. Primeiro, transforme a briga em conflito. Não briguem. Vocês estão do mesmo lado. Não é sobre briga, é sobre conflito, sobre dificuldade. Vocês precisam conversar sim diante das dificuldades, senão você não encontra a solução. Tá bom? Segundo, você precisa não falar sobre o outro, mas focar no problema. É o foco. Tira o foco da outra pessoa e para de falar que ela é aquilo, mas foca no problema. O segundo, não fica vivendo no passado, não. No passado, você só traz o mesmo problema e não encontra solução para o problema que vocês estão vivendo hoje. E coloque a técnica sanduíche. Eu não deixaria de acessar isso, porque isso transformou a nossa vida e eu quero também te ajudar a viver uma vida como a gente, sem brigas. Quer apostar comigo que você pode viver isso? Faz o seguinte. Começa a colocar isso em prática hoje. Não adianta só essa teoria aqui, você ouvir falar, achar muito legal, achar até que pode dar certo, mas não colocar em prática. Coloca em prática, depois volta aqui para me contar. Beleza? Pega essa luva e ó, nunca mais brigas. Transforme conflitos e construa um relacionamento extraordinário. Beleza? Por hoje é isso aí. Se inscreve aqui no canal, dê o seu like. Se você curtiu esse vídeo aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Coloca seu comentário aqui. De coração, coloque seu comentário. Eu quero saber aquilo que você pensa. Dá uma sugestão de tema aqui. Manda esse vídeo para mais alguém e vamos junto por aqui. Um beijão do Careca e até breve. Tchau, tchau.